Você pode estar se perguntando em todo momento: por que brigamos tanto? Por que há tantas brigas em meu casamento? Por que brigamos tanto nessa relação? Hoje nós vamos falar sobre por que há brigas no relacionamento. A maioria das vezes, a briga ela vem por dores, raízes já guardadas. E quando a pessoa não consegue verbalizar, expressar os seus sentimentos, muitas vezes esses sentimentos vêm em formas de brigas, discussões, gritos, xingamentos. Mas, quando um casal está conversando, o ideal é entender o que tem por trás dessa reclamação, dessa briga, dessa gritaria, desse xingamento. Muitas vezes é o medo de não ser ouvida, é o medo de que o outro não dê atenção às suas dores, é não ser valorizado. E sentimentos guardados, eles vêm em forma de explosão. Então, as brigas às vezes acontecem por sentimentos guardados. A pessoa quis falar alguma coisa, mas guardou. Às vezes porque não quer criar conflitos, às vezes porque estava com muita raiva, não houve a oportunidade de falar, e aquilo vai gerando dentro da pessoa algumas raízes de mágoas, algumas raízes que levando para outra intenção, entende? E aqueles sentimentos vão aumentando. As brigas acontecem muitas vezes também porque a pessoa ela não consegue verbalizar nada porque o outro explode. A forma do outro ouvir é uma forma de ignorância, é uma forma de culpa ou de defensiva. Então a pessoa, para não criar conflito dentro do relacionamento, vai guardando os sentimentos. E aí quando não aguenta mais, aí começam as brigas, né? Todo casal se guardar sentimentos, se guardar mágoas, se guardar coisas dentro de si, vai ter brigas sim. O ideal é o diálogo, é a comunicação. Se você sentiu alguma coisa, não guarda por muito tempo. A gente sabe que existem momentos que a gente realmente não dá para falar, né? E às vezes está na frente de parentes, na frente de amigos, ou a gente está com as crianças, mas a gente guarda e vai falar no momento certo. Muitas vezes a gente também está com raiva, e quando a gente vai falar com raiva, as palavras elas saem em forma de agressão, então não é bom falar. Agora, você guardar para escolher o momento certo, o tom certo, as palavras corretas, tudo bem. Mas você guardar, porque você tem na sua mente que se você for falar vai trazer conflitos, essas palavras guardadas, elas vai vir em algum momento como formas de explosão. Porque nós, quando não colocamos, não verbalizamos o que a gente sente, esses sentimentos ficam guardados e ficam gerando na nossa mente aquelas ruminações, que é sempre, por que que eu não falei? Eu quero falar isso, eu devia ter falado isso. E isso vai gerando dentro da pessoa algumas raízes. E essas raízes, elas vão fazendo com que esses sentimentos cresçam. E aí, quando a pessoa vai falar, aí tem as brigas e tem as discussões. No geral, a gente que atende atendimento de casal em terapia, a gente sabe que as brigas não advêm por pequenas coisas, por coisas passageiras ou porque a pessoa naquela hora se chateou. Não, as brigas advêm de coisas guardadas de muito tempo que vai acumulando no relacionamento. Então, o relacionamento não é um local onde você vai acumulando coisas. Eu sei que a gente não pode estar toda hora falando, reclamando, até porque a gente se torna uma pessoa chata, não é verdade? Se você ficar toda hora reclamando, falando de algo. Agora, você precisa escolher o dia certo, o momento certo, para que você venha falar
falar o que está te incomodando. Você precisa escolher a hora certa, né? Não, é um momento a sós. Não se expor na frente das pessoas, mas não guarde os sentimentos, porque por mais que você guardar, eles vão vir através de brigas. E às vezes as brigas vêm e não são nem por aquelas, uma toalha deixada aqui ou uma televisão muito alta. Não, as brigas vêm com sentimentos guardados por outras coisas. E aí, quando a pessoa vai discutir por causa de uma toalha, de uma TV, ou vem de uma forma tão agressiva que a pessoa às vezes até se espanta, mas por causa disso você está assim? Não, não é por causa disso. E raízes, há coisas guardadas que você gostaria de dizer e não disse. Então, o relacionamento, o ideal é que se fale. Não está gostando, fale. Não está bom para você, fale. Não está bom para o relacionamento, fale. Não está gostando de determinadas coisas, fale. Casais maduros não deixam de brigar. Casais maduros entendem que precisam chegar a um consenso nas discussões. Casais maduros não guardam dias e dias aquelas mágoas. Casais maduros não fazem frio gelado, usar filhos para falar as coisas, ou então falar só, tá, não, foi. Casais maduros não passam. Eu conheço casais que passam dias sem se falar. Isso não é maturidade. Isso vai estragar o seu relacionamento. A falta de comunicação é uma das potências que acabam um relacionamento. É a falta da comunicação. Primeiro, o diálogo, você não tem que ouvir para se defender. As pessoas que escutam para se defender, elas já estão praticamente como se estivessem armadas para ter a sua defensiva. A gente escuta para entender a dor do outro. A gente escuta para entender o que o outro está querendo nos falar. Então, há brigas no relacionamento, muitas vezes. As causas não são nem aquele motivo ali de algo que está acontecendo naquele momento, e sim por coisas geradas e guardadas que nunca foram ditas e foram se acumulando. Então, tenha sim comunicação no seu relacionamento. Escolha a hora certa de falar, escolha o momento certo de falar, as palavras corretas para falar, mas não guarde. Não ache que ter paz é guardar sentimentos de coisas que você gostaria de falar. Muitas pessoas colocaram isso na cabeça. É melhor eu me calar para ter paz, para não criar conflitos. Mas isso só gera dentro da pessoa sentimentos ruins. Muitos até adoecem porque guardou coisas e essas coisas vão acumulando em seu corpo. Um bom relacionamento é quando os dois conseguem dizer exatamente o que estão sentindo. É quando os dois conseguem exatamente falar as coisas que não estão achando corretas. E muitas vezes a pessoa tem vergonha de falar ou então medo de falar, porque convive com alguém que tudo xinga, tudo grita. Mas conviver com uma pessoa sem você expressar os seus sentimentos é um relacionamento fadado ao fracasso. Quem vive com pessoas pisando em ovos está em um relacionamento que está fadado ao fracasso. Esse relacionamento ou viverão no mesmo teto, mas sem ser um casamento, ou vão se separar. Entende? Porque a comunicação é a base, o diálogo é a base de um casal, de um relacionamento. Então, não guarde para você conflitos, não guarde para que não gere brigas excessivas, porque você guardou aquele sentimento por muito tempo. Se não gostou, não gostou, fale. Se não aceita, fale. Se não concorda, fale. Fale e não se cale. Aproveite para ter um momento de diálogo e não de discussões e não de briga. Casais maduros entendem que há essa necessidade dessa conversa, desse diálogo no relacionamento. Assim, o seu relacionamento vai durar por muitos anos.